Bom, meus amados, chegou o tempo de mais uma vez sermos desafiados pela palavra de Deus. Eu não sei se você tem sido abençoado por essa série de mensagens, eu particularmente tenho sido. Cada vez que nós pregamos a palavra de Deus, Deus fala primeiramente ao nosso coração. Se não falar ao meu coração, como falará o de vocês? Então, a cada semana eu tenho me colocado nas mãos de Deus para que Ele nos use segundo a sua vontade. Que eu não fale de mim mesmo, mas que fale realmente dirigido e instruído pelo Santo Espírito de Deus. Essa série tem como título Tempo de Reconstruir. E nós temos visto nesta série de mensagens que ocorreu lá em Israel uma miséria muito grande. Nós sabemos que por Israel se desviar dos caminhos do Senhor, em virtude do seu pecado, da sua idolatria, e de não mais regerem os seus corações, segundo a palavra de Deus, eles passaram por invasões de povos inimigos. Primeiramente, o reino do norte caiu nas mãos dos assírios, e depois o reino do sul caiu na mão dos babilônicos. E depois de um longo tempo de exílio, quando Neemias já estava servindo ao rei Artaxerxes, Império Medo-Persa, nós observamos Neemias pedindo informações sobre o seu povo, sobre como estaria a situação de Jerusalém, especificamente o Reino do Sul, onde dantes estava erguido o grande templo de Salomão. A informação que ele recebe dos seus compatriotas é que a situação era de miséria. Os muros haviam sido destruídos, a cidade estava desprotegida, as portas haviam sido queimadas, muito monturo na cidade, e o povo perecendo. Alguns passando fome e pelas ruas, sem rumo. Neemias, quando ouve esse relato dos seus compatriotas, a dor no seu coração é grande. E ele então parte para um projeto de reconstruir a sua cidade e o seu povo. A cada domingo nós estamos sendo desafiados em uma analogia, estamos comparando, estamos olhando para esse fato ocorrido há milhares de anos passados, quando um homem se levanta para reconstruir seu povo e sua cidade, para também fazermos uma comparação com os nossos dias. Fomos devastados por essa pandemia. Vidas foram destruídas. Muitas pessoas tiveram parentes ceifados. Muitas igrejas se desviaram da verdade, muitas igrejas se perderam no meio do caminho, algumas até fecharam as suas portas. E nós estamos agora passando por um período de reconstrução, uma reconstrução nacional. O nosso país precisa da graça de Deus nesse projeto de reconstrução, nossas vidas precisam ser reconstruídas e nossa igreja também, precisamos voltar à normalidade. E a cada domingo temos sido desafiados a nos unirmos também em um projeto de reconstrução de nossas vidas e da nossa igreja. O que será que aprenderemos hoje? O que Deus tem para nós hoje, especificamente neste domingo? Abra a sua Bíblia em Neemias 2. Leremos os versículos 11 a 15. Vai lá para o livro de Neemias, Antigo Testamento. Vamos ler no capítulo 2, os versículos 11 a 15. Neemias 2, 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: E cheguei a Jerusalém. Nós já temos aqui o momento em que Neemias ouve o relato, chora, jejua, entristece-se, mas depois levanta-se e diz: não adianta eu ficar aqui chorando. Ele vai até o rei Artaxerxes, e o rei pergunta: o que se passa contigo? Eu tenho observado o teu semblante entristecido. Isso é tristeza de alma, de coração. Abre o jogo, o que está se passando contigo? E é quando ele então expressa
a tristeza do seu coração pelo seu povo sofrendo e por sua terra em miséria. O rei diz: qual é o seu plano? E ele diz: eu gostaria, rei, que o senhor me desse cartas para que eu pudesse entrar e sair pelos povos pelas terras de onde eu atravessarei para chegar até a minha terra natal. Então eu preciso de cartas, de permissão para passar por esses reinos, mas também me dê cartas para que eu possa requerer também madeira para a reconstrução das portas da cidade. E ele tinha já todo um plano em sua cabeça. Recebeu o aval do rei Artaxerxes, recebeu as cartas e foi. E chegou em Jerusalém. Está aqui o versículo 11. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. 3 dias ele esteve diante do Senhor. Tenho certeza absoluta. Nós já vimos no domingo passado como esse homem era um homem de oração. Como ele não dava um passo adiante de si, sem que não soubesse que o Senhor estava com ele, o orientando. Então aqui nos diz que eu cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E note agora, de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que eu estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. E virando, entrei pela porta do vale e assim voltei. Eu fico imaginando Neemias, que até então tinha somente o relato dos seus compatriotas. Ele empreende esse projeto de reconstrução e ele chega, enfim, para contemplar com os seus próprios olhos o tamanho e a dimensão do estrago da sua nação. Ele sai à noite ainda sem estardalhaços, sem anunciar a ninguém qual seria o seu projeto, mas ele sai, somente ele e Deus, Deus e ele. E ele passa a percorrer e a observar, e eu tenho certeza absoluta que o seu coração começa a arder, a tristeza começa a vir ao seu coração em ver realmente com os seus próprios olhos a situação de desgraça em que estava Jerusalém. Ele contempla, olha e volta. E eu tenho certeza que ele volta com o seu coração ardendo, para que de fato pudesse levar a cabo esse grandíssimo projeto de reconstrução de Israel. E nós sabemos o final da história. Nós sabemos que num tempo recorde de 52 dias, a reconstrução dos muros foi concluída. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é para o espírito empreendedor, planejador desse homem. Antes dele revelar e antes dele dizer qualquer coisa e falar, será assim que faremos, ele precisou sondar, olhar, planejar. Todo empreendimento precisa de uma visão, todo empreendimento precisa de um planejamento, precisa de um projeto. Precisa que tudo isso vá para o papel. E hoje em dia nós sabemos que é necessário também que nós, olhando para esse projeto, possamos de posse de uma planilha de custos, de benefício, sabermos que direção nós vamos tomar. Porque precisamos ter convicção de que iremos investir em algo, mas investir em algo que seja duradouro. Neemias nos dá um tremendo exemplo, que sem planejamento e sem a direção de Deus, nós podemos enfrentar o fracasso. Jesus nos conta uma breve parábola, eu diria uma breve ilustração, quando no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, 28 a 30,
Em Lucas 14, 28 a 30, Jesus diz o seguinte: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Neemias estava observando o que nós podemos fazer, até onde podemos ir, o que Deus tem a me dizer, qual será o plano, qual será o projeto, onde investiremos, como atacaremos, para que de fato, depois de 52 dias, ele pudesse ver a obra concluída. Eu louvo a Deus, mas louvo a Deus, e você deveria louvar a Deus comigo, porque essa igreja sempre tem diante dela pessoas com zelo e responsabilidade, fazendo parte da diretoria dessa igreja, para que nunca comecemos algo que não venhamos a terminar e acabar. Porque seria vergonhoso nós começarmos e não chegarmos ao fim. Tudo nessa igreja é feito sob a direção de Deus até agora. E eu rogo ao bom Deus que sempre tenhamos a igreja unida nesse ideal. Quem está comigo, diga amém. A que sempre planejemos, para que não venhamos a dar um passo além do que poderíamos dar. Por que eu estou falando isso? Porque hoje atentaremos para mais uma faceta do nosso projeto de reconstrução. Que para reconstruir é necessário, e é necessário o necessário. Você consegue entender comigo que até hoje nós vimos já algumas facetas, que para reconstruir é necessário reafirmarmos, edificarmos, contribuirmos, orarmos, mas hoje veremos que para reconstruir é necessário exatamente o que seja necessário. É necessário o necessário, porque nós pecamos quando nós nos deixamos levar pelo supérfluo. Pelo supérfluo. Talvez você que está aqui, olhando para mim agora, ou acompanhando pela internet, já tenha fracassado na tua vida econômica por investir não no que é necessário, mas por perder os teus investimentos no que era supérfluo. Muitos jovens caem hoje nas ciladas da propaganda e do inimigo, indo, avançando naquilo que é supérfluo, e muitas vezes não conseguindo honrar com seus compromissos. O que é necessário? Quando a gente vai para o dicionário, a definição de necessário é aquilo que é excessivamente importante, é aquilo que é essencial. É algo que não se pode dispensar porque é indispensável. Por exemplo, eu posso dizer para você hoje, com certeza, que a alimentação é necessária à vida. É ou não é necessária? Alguém pode ficar sem comer, sem se alimentar? A alimentação é necessária à vida, indispensável. Mas também necessário tem a conotação daquilo que não pode ser evitado, que não se pode prescindir, é algo inevitável. Digamos que uma pessoa seja acometida por uma enfermidade, e que essa enfermidade, por exemplo, teve lá um infarto, e teve um infarto dentro de casa. A gente diz que é necessária a hospitalização. É necessária no sentido de que é inevitável, não se pode prescindir, não se pode adiar. Então, o necessário é aquilo inevitável, que não se pode adiar.
mas também é algo que precisa ser realizado. É algo que muitas vezes precisa ser realizado. Digamos que você passou num vestibular e a universidade onde você passou esse vestibular fica num outro estado. É necessária a sua ida, se você quiser levar adiante esses estudos. É algo que precisa ser realizado. Por isso, atentamos nos 4 primeiros domingos que para reconstruir, é necessário primeiro reafirmar, reforçar. Reafirmar, reforçar a nossa razão de ser e existir e, principalmente, reafirmar, reforçar o nosso alicerce. Irmãos, dentro de uma planilha de custos de obra civil, as fundações e os alicerces, as estruturas, elas consomem mais ou menos do orçamento total da obra entre 15% e 27%. Então é necessário um investimento, é necessário uma atenção, e uma atenção grande para o quê? Para o fundamento. E nós espiritualmente aqui estamos tratando que precisamos reafirmar qual é o nosso alicerce. E não tem como postergarmos, não tem como a gente adiar, não tem como a gente subdimensionar. O nosso alicerce, o nosso fundamento, temos visto desde o primeiro domingo. Qual é o alicerce da IBEG? Qual é o fundamento da Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu? Essa igreja está fundada sobre quem? Jesus. Jesus. Nós não podemos focar em outro alicerce que não seja Jesus. Não tem como subdimensionar o alicerce de uma obra. Eu não sei quantos se lembram, eu vou falar de alguma coisa que alguns de vocês nem eram nascidos. Mas em 22 de fevereiro de 1998, um prédio ruiu no Rio de Janeiro. Se chamava o Palace 2. Uma obra gigantesca. Existia o Palace 1 e o Palace 2, erguidos em uma construtora sob a liderança de um então deputado chamado Sérgio Naia, que foi condenado e posteriormente veio a falecer. Mas todos, os laudos indicaram que 31 dos 42 pilares dessa obra, 31 de 42 pilares foram subdimensionados. Esses pilares foram subdimensionados para suportar metade do que eles deveriam suportar. Então não teve como. Sabe o que aconteceu com essa obra? Ruiu. Eu não sei quantos se lembram, foi uma comoção muito grande ver aquele prédio, aquele empreendimento, onde famílias estavam morando, vir abaixo. Mais uma vez eu reafirmo para vocês, não tem como a gente deixar de lado o alicerce, o fundamento. Essa igreja vai continuar focada em saber que nós não podemos nos desviar de quem é o fundamento dessa igreja, quem é o alicerce e quem vai continuar sustentando essa igreja. E esse alguém é Jesus Cristo. Amém ou não? Jesus. Mas também vimos que é necessário edificar. E edificar, ou seja, erguer sobre o alicerce. E vimos que para erguermos sobre esse alicerce que é Jesus, nós colocamos 4 grandes colunas que vão sustentar essa igreja no nosso projeto de reconstrução. Cristo é o fundamento. Nós temos uma missão, uma visão e valores dos quais a gente não abre mão. E sobre esse fundamento de Jesus, 4 grandes colunas se erguem. 4 grandes colunas com a letra E. Nós falamos que essa igreja não pode perder de vista a evangelização. Não perderemos de vista o ensino. Não perderemos de vista o estímulo, de um ao outro estimular, para que nos mantenhamos firmes no mesmo ideal. Mas não podemos deixar de lado a exortação. A que sempre estejamos olhando para essa palavra
e sabendo que Deus requer de você e de mim, para que não nos desviemos e não venhamos a cair, sabe, no canto da sereia que o mundo e várias denominações hoje apresentam para nós. Vimos também que para reconstruir é necessário contribuir, colaborar. E você vai se envolver nesse projeto de reconstrução com os teus recursos, com os seus talentos, com os seus dons espirituais, mas muito mais ainda com o teu serviço, com o teu envolvimento. E domingo passado vimos que para reconstruir é necessário orar. A oração deve fazer parte do nosso projeto de vida. Orar sempre com sinceridade, com intimidade, com objetividade, com confiança, buscando a glória de Deus, e Ele cuidará de nossas necessidades. Bem, hoje veremos que para reconstruir é necessário reafirmar, edificar, também contribuir, orar. E hoje, mais do que nunca, veremos que para reconstruir é necessário o necessário. Segundo texto, e que vai servir de apoio agora para o que veremos a partir de agora. Abra sua Bíblia em Atos 2, 36 a 47. O que é necessário, pastor? O que o senhor disse que é necessário hoje, que nós não podemos abrir mão do que é necessário? Convido vocês então a olharem para a igreja primitiva, para a igreja na sua origem, para a manifestação grandiosa da igreja fundada por Jesus Cristo e que se apresenta ao mundo em Atos 2, 36 a 47. Igreja que glorificou a Deus e a Jesus e que serve de modelo para nós hoje. Em Atos 2, 36 a 47 diz o seguinte: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Você pode ler comigo o finalzinho do versículo 47, que eu tenho certeza que é o grande objetivo de nossas vidas. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém ou não? É esse o resultado que nós queremos. Pessoas se salvando, chegando ao conhecimento da verdade. Irmãos, para reconstruir é necessário o necessário. E sabe, nós já aqui, na nossa analogia, na nossa alegoria, já estabelecemos todo o fundamento e toda a estrutura das colunas. Sabe, agora vem a parte em que, se nós não estivermos focados, a gente pode se perder. Porque no custo de uma obra civil, o acabamento e o revestimento, ele consome entre 20% e 38% do teu orçamento. É aqui que a gente pode se perder em todo o nosso planejamento. Porque ainda que estejamos conscientes de que Jesus é a nossa base de sustentação,
ainda que tenhamos erguido essas 4 colunas, ainda que todos estejam dispostos em contribuir, em colaborar, ainda que todos estejam focados na oração, agora vem o acabamento, agora vem o revestimento. E se a gente não souber onde a gente quer chegar, a gente pode se perder no nosso orçamento de obra. É por isso que, para a gente ficar focado de que para reconstruir é necessário o necessário, é necessário negar o que é supérfluo. Sabe, muitas igrejas hoje têm se perdido no foco de alcançar vidas e de esperar esse objetivo final, de Deus acrescentando à igreja as almas que hão de se salvar. Tem igrejas apelando hoje para o supérfluo. Tem um irmão aqui, ele vai saber que eu estou falando dele, e outros irmãos vão saber também. Ele enviou um videozinho de uma igreja com algumas práticas, onde se usa o famoso jargão, que não importa o que estão fazendo. Não importa. Desde que o nome de Cristo esteja sendo anunciado, não importa a forma como você está anunciando. É mais uma aplicação de texto fora de contexto para se tratar de pretexto. Porque hoje a gente vê muitas igrejas adentrando para o supérfluo. É o emocionalismo carismático excessivo, onde se diz que única e tão somente você prova que foi transformado e que tem o Espírito Santo de Deus se você exagerar nas suas manifestações emocionais. É aquela manifestação emocional, carismática, excessiva. E aí, quando menos se espera, se cai nas giras, no cair no espírito, os sopros e tantas outras experiências. São as danças, onde a gente pode, para atrair os jovens, quem sabe, botar aqui umas libélulas, umas gazelas dançantes, esvoaçantes, com seus véus, com seus panos, para quem sabe dizermos, não, vamos dar oportunidade para o ministério de dança na igreja, a expressão corporal. São os aviõezinhos, são as baladas gospel. Tem muitas igrejas entrando por isso, não vale tudo, o que importa é anunciar o nome de Cristo. Não é isso que Paulo fala em Filipenses. O que Paulo fala em Filipenses é que muitos estavam pregando o evangelho por inveja. Muitos estavam pregando o evangelho simplesmente por exibicionismo. E Paulo estava pregando o evangelho preso. E muitos, vendo que Paulo estava tendo sucesso na pregação do evangelho preso, estavam com intenções diversas pregando o mesmo evangelho. Paulo diz, olha, deixa eles. Por quê? Porque inveja, contenção, exibicionismo, orgulho e soberba, isso está aqui dentro do coração e ninguém pode medir. Eu não posso olhar para o Xande e falar, não, o Xande fez isso por orgulho. Não, o Anderson fez isso para se exibir. Eu não posso, eu não tenho direito. Eu não sondo o coração. Vocês mesmos olhando para o pastor Joel não sabem qual é a intenção do coração com que eu estou pregando a palavra. Eu poderia estar aqui pregando hoje por um exibicionismo, para querer mostrar que eu sou o melhor pastor do que outros, mas vocês não saberiam. E o que o Paulo está dizendo? O que importa é que o evangelho está sendo pregado. E almas têm sido salvas aqui. Amém ou não? E se o pastor Joel estiver com um sentimento que não seja o verdadeiro, um dia o pastor Joel prestará contas diante de Deus. Esse é o contexto de Paulo quando escreve em Filipenses. Não é o contexto de que a gente tem que apelar para tudo que é modismo desse mundo para atrair as pessoas. Confissão positiva, quebra de maldição, teologia da prosperidade, humanismo, antropocentrismo, onde a gente está sendo colocado no lugar de Deus. E tem muitos pregadores de internet hoje que diz, você pode,
Você pode todas as coisas, você é o queridinho de Jesus. Você é o queridinho de Deus. E isso é uma mensagem que toca na emoção da pessoa lá dentro e chora e diz, é isso que eu precisava ouvir, que eu sou o queridinho, que eu sou o último biscoitinho do pacotinho de bolachas de Deus. Falei biscoito e bolacha para atrair e agradar a todos aí, tá? Porque eu sei que se o Samuel estivesse aqui, ia falar, é biscoito ou é bolacha ou é biscoito? A graça barata que está sendo apresentada hoje em muitos púlpitos das igrejas. A graça barata sem justiça. Sem justiça. Mas nós, em nome de Jesus, sabemos que para reconstruir essa igreja é necessário o necessário, amém ou não? Não o supérfluo. E continuaremos aqui, olhando para a igreja de Atos, olhando para a igreja primitiva, e sabendo que o que trouxe as almas ao arrependimento foi exatamente o pregar o arrependimento. O texto que nós começamos a ler trata exatamente disso, versículo 38, arrependei-vos. Essa é a mensagem que continuará sendo pregada do púlpito dessa igreja. Precisamos a cada dia sermos confrontados com os nossos pecados. Não devemos baixar o nível para que a gente possa ganhar, quem sabe, a simpatia das pessoas. Mas nós continuaremos firmes e fortes, pregando a mensagem do Evangelho. Quem está comigo, diga amém. É necessário o necessário. Negar o supérfluo. E quando a gente nega o supérfluo, a gente precisa nutrir com o que é essencial. É necessário o necessário. E para que a gente fique com o que é necessário, a gente vai negar o supérfluo e vai nutrir com o que é essencial. E o que é essencial? Primeiro, a perseverança. Precisamos perseverar, irmãos. Eu não consigo fazer isso sozinho, se você não me ajudar perseverando também. Eu não consigo, do púlpito da igreja, perseverar sozinho, se entre os homens não tiver a mesma perseverança. Eu não consigo perseverar aqui sozinho, se no grupo de louvor não tiver a mesma perseverança. Eu não consigo perseverar sozinho, se enquanto isso, lá no culto infantil, não tiver a mesma perseverança. Eu não consigo perseverar sozinho, se entre os diáconos e entre a diretoria não tiver a mesma perseverança. Se entre as mulheres não tiver a mesma perseverança, se entre os jovens não tiver a mesma perseverança, em negarmos o que é supérfluo e nos nutrirmos do que é essencial. E o que é essencial? Primeiro, a perseverança. E a perseverança em quê, pastor? Está aqui claro. Versículo 42. Perseveravam, primeiro, em quê? Na doutrina. Nós temos uma doutrina bíblica a zelar. Nós temos uma doutrina bíblica a defender. Deve ser defendida nas letras das canções que nós cantamos. Deve ser defendida nos estudos bíblicos que nós ministramos. Deve ser defendida numa programação dos vagalumes que nós fazemos com as crianças. Deve ser defendida em qualquer momento que nos reunimos como igreja. Uma doutrina bíblica. Precisamos perseverar na comunhão. Eu sei que é muito bom ficar em casa, não é bom? Se eu tivesse convidado vocês para chegarem 5h30 da manhã aqui, pessoalmente, quantos viriam? pelo menos 2 mãos levantadas eu vi aqui. É gostoso, né? Eu fiquei, irmão, se eu tivesse uma câmera que eu pudesse focalizar, eu acho que tinha gente em cima da cama, né? Com o celularzinho lá, né? A gente tem uma frequência maravilhosa. Mas a gente não pode se acomodar. Você que está aí me vendo pela internet, você não acha que já se acomodou demais, não? Hein?
Dá um zoom aqui. Dá um zoom em mim. Dá um zoom aqui. Eu quero olhar nos olhos do irmão que está lá em casa agora, debaixo do cobertor. Quem sabe no Sport TV, ligado no futebol e olhando, sabe, um olho no peixe e outro olho no gato. Será que não está na hora de voltar para a comunhão, não? Hã? Será que não está na hora de voltar, de celebrar junto com a gente? Dá um foco aí agora no povo que está aqui. Olha como está bonito hoje. Não está aí bonito ou não? Isso porque a criançada já foi lá para baixo. Mas tem espaço vago aí, não tem? Olha aí, a irmã Ruth está sozinha no banco. Não parece nem um Januário para sentar ali do lado da irmã Ruth, né? Um convidado, um senhorzinho, um viuvinho, quem sabe ali, para sentar do lado da irmã Ruth. Está vendo? Tem espaço ali do lado da irmã Ruth. Tem espaço aí atrás do Rodrigo com a Débora. Olha, um banco ali de espaço. Tem espaço aqui, gente. Está na hora de voltar para a comunhão, em nome de Jesus. E por mais que a gente tenha a ferramenta do online, não tem nada melhor do que o calor humano, amém ou não? Está liberado agora, olha aí para o lado e diz, bem-vindo em nome de Jesus. Se quiser dar um murrinho, dê. Cumprimenta, se quiser apertar a mão, aperta, em nome de Jesus. Oh, irmão, que falta desse calor humano. Chega da gente ficar na frente do computador. Nós estamos nos preparando para o retorno em glória, amém ou não? Um Uno prata é de alguém aqui? É só precisa ser removido, Rodrigo, porque o guincho veio buscar um carro que está ali, que pegou fogo, e acho que pode pegar fogo no seu junto ali também. A gente assusta logo para o irmão sair correndo, né? Mas voltando, não está na hora de voltar para a comunhão? É boa a comunhão, não é, irmãos? Amém ou não? Não é melhor estar aqui ao vivo? Oh, coisa boa. Eu olhei hoje aqui, que festa bonita das mulheres, as irmãs aqui em união, e sobrou lanche até para o pastor, que coisa maravilhosa. A reunião dos jovens aqui, quantos jovens que não vieram, não é mesmo? Quantos que faltaram? Depois eu olho a programação pela internet. Acho que eu vou deixar os programas agora para expirarem da internet depois de 30 segundos. Acabou, aí já vai embora. Quem perdeu, perdeu. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Mas a gente precisa perseverar na doutrina, precisamos perseverar na comunhão, precisamos perseverar no partir do pão. Sabe o que é o partir do pão? É quando a gente chama a atenção de você a cada domingo aqui, que a gente celebra a ceia do Senhor. É o momento da gente ser confrontado com o corpo e com o sangue de Cristo. A gente não pode se acomodar no nosso pecado. A gente não pode se acomodar nas nossas picuinhas. E a gente precisa perseverar na ministração da ceia, nesse partir do pão, para que a gente possa trazer à memória o sacrifício de Jesus, que foi sacrifício de sangue, derramado na cruz do Calvário por mim e por ti. Mas a gente precisa perseverar também nas orações. Orações. E que lindo, a gente aprendeu aqui. Aprendeu domingo passado os aspectos da oração. E aprendemos também, no decorrer dessa semana, os 7 impedimentos para que as nossas orações sejam respondidas. Quem estava comigo nessas manhãs e consegue se lembrar dos 7 agora? Pecado não confessado. Lembra? O que mais impede as nossas orações? O egoísmo. O que mais? A falta de perdão. Pode recorrer ao caderninho, Douglas. A discórdia no lar. A avareza. A falta de fé. E a falta de orar. Sabe por que a gente não recebe às vezes? Porque a gente não está orando. Porque a gente simplesmente, de tão displicentes que estamos em nossa vida, a gente vira o crente 6 horas. 6 horas por mim aí, tá bom? Nunca sai das 6 horas. Vira um pouco ponteiro. Deixa o relógio correr um pouco.
É irmão que se apoia só na intercessão dos outros. E ele mesmo não tem a sua vida de intimidade, de oração. É isso que Deus quer para nós. Para a gente crescer, para a gente reconstruir essa igreja, nós vamos nos apegar ao que é necessário. E o que é necessário? Negar o que é supérfluo. A gente não vai gastar energia com o que é supérfluo. A gente não vai despender tempo com o que é supérfluo. Mas nós vamos continuar nos nutrindo do que é essencial. Amém ou não? Perseverarmos na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É daí que vem o nosso suprimento. É daí que vem a nossa saúde como igreja. E é daí que vem a nossa esperança e convicção de que Deus trará para essa igreja quem estiver focado nesses mesmos objetivos. A gente não vai enganar ninguém. A nossa igreja é isso. É isso. E é assim que nós continuaremos sendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? É isso. Nos nutrindo do que é essencial. Eu concluo hoje. O sermão é rápido. Concluo te convidando a abrir a sua Bíblia em João 6. E nós vamos ler de 60 a 69. João 6, de 60 a 69. Olha que texto lindo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Será que eu fui muito duro hoje? Será que o discurso é duro demais para se ouvir? Eu esperava algo diferente, pastor. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. Amém ou não? É o Espírito que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Essa igreja vai continuar se apegando ao que é necessário. Porque para reconstruir é necessário o necessário. E nós vamos negar o que é supérfluo e vamos nos nutrir do que é essencial. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós, Senhor? Para onde nós vamos, Senhor? Você quer ir para as quebras de maldições? Você quer ir para as confissões positivas? Você quer ir para as baladas? Você quer ir para o emocionalismo barato, da graça barata, sem justiça? Você quer ir para as tuas giras? Você quer sair de aviãozinho? Você quer pular? Você quer cair? Você quer saltar? Tem vários lugares aí. Mas aqui nós vamos continuar nos apegando ao que é necessário. Porque para onde nós podemos ir, se não para Jesus? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente.
Sabe quem é o essencial e de quem nós vamos continuar nos nutrindo nessa igreja? É de Jesus, o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele continuará sendo o nosso alicerce. E sobre ele nós ergueremos uma igreja vitoriosa, evangelizadora, que não vai medir esforços de ensinar, de estimular uns aos outros, mas de exortar. Para reconstruir essa igreja é necessário a tua contribuição. Não fique mais sentado, salvo e sossegado. Ofereça ao Senhor os teus talentos, os teus dons. Ofereça ao Senhor o seu serviço. Não vamos deixar de orar, porque isso é essencial. A doutrina. É essencial também o partir do pão. É essencial as nossas orações. Vamos continuar nos nutrindo e nos alimentando de Jesus, o nosso pão da vida. Que essa igreja persevere, que Cristo seja o centro, que Cristo seja o tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tempo de reconstruir. Fique em pé, vamos louvar ao Senhor. Reafirme ao cantar esse hino que você está fechado, e está fechado nesse objetivo. Nós vamos reconstruir essa igreja, sabendo que é necessário o necessário. Continuaremos negando o supérfluo, e continuaremos nos nutrindo do que é essencial. E o essencial é Jesus. Louvemos ao seu santo nome. Louve ao Senhor comigo. Para onde, Senhor, nós podemos ir, se não somente para Ti, porque só Tu tens a vida eterna. Enquanto cantamos, reafirma isso no seu coração. Reafirma o teu voto de fidelidade.